Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Correia de volta aqui para tratar de um assunto bem novo, tá? Um tema polêmico, um tema que gera discussão, mas que recentemente, bem recentemente mesmo, o STJ decidiu. É a tal da citação por WhatsApp, né? Pelo Zap. Rola citar alguém pelo WhatsApp? Isso é possível, professor? Então a gente já vai ver isso daí nessa aula, tá? Lembrando que estou com a minha equipe completa aqui, o Gutinho, a Bruna, a Gabi e o Guibô, né? Em duas versões, uma canequinha e o robozinho mais famoso do Brasil, para a gente trabalhar então esse tema aqui, tá? Vamos entender então, primeiramente, se é possível a citação eletrônica. Gente, a resposta é positiva, sim. Eu posso citar eletronicamente, sim, conforme a lei. Olha lá o que diz o artigo 247 do CPC. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Aí, o 247 vai trazer exceções a essa regra. Mas, em princípio, eu posso citar eletronicamente? Posso, sem problema nenhum. É possível? Sim. Mas como que se dá essa citação eletrônica? Regra geral, o CNJ regulamenta isso da seguinte forma. Você precisa estar cadastrado num sistema para receber essa citação eletrônica. Tá? Então, eu poderia mandar um e-mail para a pessoa como forma de citação? Isso não é uma forma válida, tá? Mandar um WhatsApp não é uma forma válida. Na pandemia, foram realizados alguns tipos de citação que foram tidas como válidas. Por exemplo, o oficial de justiça fazia uma chamada de vídeo por WhatsApp com o citando, tá? Conversava com ele, autenticava, pedia o documento dele, verificava se era ele mesmo e aí fazia a leitura lá da contrafé e fazia a citação. Perfeito! Era como se fosse uma citação por oficial, utilizando-se ali de uma videoconferência, uma chamada de vídeo, tá? Agora, a citação pura e simples por WhatsApp é possível? Muita gente defendia que sim. Nas minhas aulas, se você assistir aqui no canal, tem várias aulas de citação, eu sempre defendi que não, tá? Que não é isso que a lei prevê. A lei prevê a citação eletrônica, mas nos termos do que for regulamentado. E o que tem regulamentado hoje é a citação dentro do sistema, tá? Ou seja, você está cadastrado num sistema para receber citações eletrônicas. Aí ela é válida. E que o STJ decidiu agora, recentemente mesmo, tá? Ó, eu vou até, antes de analisar a decisão com vocês, eu vou te mostrar a data da decisão. Olha aqui, ó, é 14 de agosto desse ano, né? Então, recente, a decisão tem uma semaninha aí que ela foi publicada, né? O julgamento, na verdade, foi 8 de agosto de 23, mas a publicação no Diário da Justiça foi no dia 14. A gente vai analisar com calma essa decisão aqui, tá? Vamos ler aqui a primeira parte da ementa, só para entender, ver se a gente consegue entender o que se tratava o caso. Então, civil, processual civil, direito de família, então era uma ação que envolvia direito de família, ação de destituição do poder familiar, possibilidade de comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagem, né? O mais conhecido que a gente mais usa é o WhatsApp. Decisão e resolução do Conselho Nacional de Justiça. Existência de normativos locais disciplinando a questão de modo desigual. Ausência de autorização legal. Lei que dispõe apenas sobre a comunicação de atos processuais por correio eletrônico, e-mail, né? Aquele que está cadastrado no sistema. Insegurança jurídica. Necessidade de disciplina da matéria por lei, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos para os jurisdicionados. Existência de projeto de lei em debate no Poder Legislativo. Nulidade, como regra dos atos de comunicação por aplicativos de mensagens por inobservância da forma prescrita em lei. Necessidade de questão à luz da teoria das nulidades processuais, com validação da nulidade da citação efetivada sem observância das formalidades legais. Impossibilidade na hipótese, entrega do mandado de citação e da contrafé sem a prévia certificação de se tratar do citando. Ré, ademais, analfabeta, que deve ser citada pessoalmente por oficial de justiça, vedada a citação por meio eletrônico. Então, nesse primeiro resumo da ementa aqui, ele trata da uma parte geral e parte do caso em si, né? Se você não entendeu, relaxa, a gente vai esmiuçar isso daqui e vai entender com calma. Mas basicamente é o seguinte, o STJ entendeu, olha, do jeito que foi feita nesse caso aqui, não rolou. Por quê? Porque você mandou a carta de citação via WhatsApp para a pessoa, sem certificar de que a pessoa era ela mesma e ela era analfabeta. Então não daria aqui para citar nem de forma eletrônica, teria que ser uma citação por oficial de justiça, porque a pessoa não conseguiria nem ler aquilo ali, tá? E
Mas tem algo a mais aqui nesse julgado, que para mim é a parte mais interessante desse julgado, com todo respeito a quem pensa diferente. Que é ele dizer o seguinte, olha, não está previsto em lei. Porque a gente precisa regulamentar isso daí. Não dá para cada tribunal fazer de um jeito. É óbvio, né? O CPC é um só. A citação é ato muito importante, é o ato mais importante de comunicação processual. Então eu preciso ter uma regra geral. Beleza. Só que ele diz o seguinte, seria possível validar esse ato, mas se cumprisse a finalidade. Nesse caso, não rolou validar. Então vamos entender, eu trouxe aqui 10 tópicos dessa ementa para a gente estudar, tá? Os que eu omiti querem dizer sobre o direito material em discussão ali, que é a destituição de poder familiar, que para nós não interessa aqui. Então vamos lá para entender essas 3 primeiras partes do julgado ali, ó. O propósito recursal, então são 2, tá? O que nos interessa aqui para a nossa aula, obviamente, é esse aqui, ó. É só o primeiro. Se é válida a citação da ré por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, tá? E aí, esse segundo item, até vou riscar aqui para ninguém se confundir, é que está falando ali sobre a questão de direito de família, para destituir ou não o poder familiar em relação à mãe biológica das crianças, então nos interessa, tá? Agora vamos entender o item 3 aqui, ó. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois do CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo artigo 8º da Resolução 354/2020, tá? Ele autorizou ali, que seria possível, em tese, nessa resolução, mas não regulamentou, não deixou muito claro que isso ia acontecer. Até porque essa resolução é anterior a uma modificação legal que nós tivemos em 2021, que é a modificação que tornou a citação eletrônica como regra no Brasil, tá? Aí ele vem para trazer, no quarto item, e muito interessante, para dizer, olha, tem muita coisa regulamentando isso, mas nós precisamos de uniformidade para não causar insegurança jurídica. Olha lá, atualmente há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas comarcas e tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos. Tudo a indicar que, 1. A legislação existente, atual, né, não disciplina a matéria. E 2. É indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. Por que lei federal? Porque a citação, gente, tá? Ela envolve, ela serve para garantir o direito ao contraditório, tá? Então a citação é regra processual, não é só um procedimento, é mais do que isso. E para ser regra processual, precisa de lei federal, conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição. Ao meu ver, essa regra só pode ser feita por legislação federal, tá? E não por legislação estadual, tá? Ou, muito menos, legislação de gabinete, né? Que tem juiz que cria o próprio código, não rola, tá? Então vamos seguir aqui, professor. O que mais que eles dizem? Olha lá. A Lei 14.195, que é aquela que eu disse para vocês de 2021, ao modificar o artigo 246, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do projeto de lei 1595 em regular tramitação perante o Poder Legislativo, tá? Outro dia a gente fala desse PL aí. Mas agora é entender, olha, o que o 246 permite é o procedimento de citação por e-mail, mas não é eu mandar um e-mail para a pessoa, não é assim que funciona. O judiciário vai mandar no e-mail previamente cadastrado, tem lá requisitos para que isso aconteça, mas não fala de WhatsApp, tá? Prof, mas aqui na minha cidade, a gente vê às vezes intimação via WhatsApp, isso tem sido válido.
Tem. A intimação me parece que é um pouco menos grave que a citação, mas essa intimação ocorre quando a pessoa opta por isso. Ela aceita, ela se compromete a manter aquele número atualizado, a manter o WhatsApp instalado e ela diz que quer receber assim, tá? Me parece que assim não teria problema, tá? Agora, vamos ver o item 6 aqui, ó. A comunicação de atos processuais, intimações e citações por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização da legislação e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos. De modo, os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. É ele dizendo, olha, a princípio, meu amigo, citou para o WhatsApp, como não está previsto em lei, a citação é nula, tá? Agora, a despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagem, como por exemplo o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica necessariamente inulidade, ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais, porventura, atingiu o seu objetivo, que é dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar, ainda que realizado de maneira viciada, e assim pode eventualmente ser convalidado. Esse item aqui vale para tudo no processo civil brasileiro. Por quê? O processo civil brasileiro, ele trabalha com a regra de que não há forma para os atos processuais. A forma é a exceção, não é a regra. E mesmo que eu desrespeite uma forma, pode ser válido esse ato processual se a finalidade for atingida. Se a finalidade não for atingida, aí eu não tenho como convalidar, tá? Eu sempre conto um exemplo de que uma vez eu fui intimado para uma audiência que houve um erro na intimação. A audiência estava marcada para o dia, sei lá, 30 e na verdade seria no dia 31, tá? O escrivão me liga na véspera do dia 30 e pergunta se teria problema a gente jogar um dia para frente, porque saiu errada a intimação. Sem problema nenhum. Não tinha previsão dessa intimação por telefone, ele fez e supriu a finalidade. Tudo certo. Eu não posso ir na audiência e falar, é nula. Pá, nula nada. Cumpriu a finalidade. Essa é a ideia, tá? As legislações processuais modernas têm se preocupado menos com a forma do ato e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas de maior rigidez, mas sim o princípio da liberdade das formas. É a ideia da instrumentalidade que eu comentei com vocês ali. Então, o ato, se for realizado fora da forma prevista em lei, a princípio, em tese, sem olhar para o caso concreto, ele é nulo. Mas quando eu olho para o caso concreto, ele pode ser convalidado? Pode. Olha o que diz aqui o item 9. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber, a regra é a liberdade das formas, como eu disse para vocês, não é a formalidade. 2. A exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei. E 3. A inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. Então, esse é o ensinamento que tem que ficar dessa primeira parte da nossa aula aqui. Sempre que o ato atinge a finalidade, ele pode ser convalidado. Eu preciso entender qual é a finalidade daquele ato. Para que serve a citação? A citação, ela é um fim em si mesmo? Não. A citação é para comunicar ao réu de que existe um processo contra ele e convocá-lo a participar desse processo. Se esse ato, mesmo de uma forma diferente da lei, preencheu essa finalidade, esse ato será tido como válido. Olha lá, é o que diz aqui, ó, o item 10. O núcleo essencial da citação é a ciência, pelo destinatário, acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei pelo juiz. Em resumo,
Quando você cita alguém, você tem que se certificar de que esse alguém recebeu todas as informações. Se vai uma carta de citação para casa da pessoa apagada, sem as informações ali de que se não contestar gera revelia, por exemplo, esse ato é inválido. Se vai um oficial de justiça, não faz a leitura do mandado explicando para a parte, esse ato é válido. A ideia é essa. Qual que é a finalidade? Avisar que tem, convocar, para que essa pessoa tenha ciência de que o que significa participar do processo, o que não significa, quais as consequências disso daí, tá? E já para encerrar, analisando o caso agora, né? Ele continua na análise geral aqui no 11 e no 12 ele analisa o caso. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens do WhatsApp, ainda que não tenha sido observada a forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. Então, eu cito por WhatsApp, tá? É válido? A princípio, não. Mas eu consigo comprovar que essa pessoa tomou ciência. Como é que eu comprovo? Não sei, vai depender do caso. Mas imagine que essa pessoa recebeu a citação por WhatsApp, aí ela me manda um e-mail falando, olha, é o seguinte, eu recebi a citação, mas você vai ver, eu nunca vou perder essa ação, eu vou contratar um advogado para me defender, não sei o quê. E ele não se defende. Posso alegar reverias? Claro. Ele sabia da citação, ele te comunicou, ou seja, você conseguiu comprovar a ciência inequívoca em relação àquele ato ali, tá? Ou ele contrata um advogado, o advogado analisa os autos do processo, faz uma petição lá, por exemplo, juntando procuração, juntando documento, aí depois não se defende. Aí vem ele e diz, não, fui citado por WhatsApp. Peraí, meu amigo, você sabia. Tanto sabia que contratou um advogado para olhar o processo. Então, vai depender muito do que for comprovado. Nesse caso em específico, não foi autorizado, tá? Não estou dizendo que sempre será assim, não. O STJ analisou com profundidade a aplicação da regra ao caso. Dá uma olhada aqui, ó. Na hipótese em exame, nesse caso, tá? A nulidade do ato citatório efetivado apenas pelo aplicativo de mensagem WhatsApp está evidenciada por quê? O contato do oficial de justiça e o envio da mensagem contendo o mandado de citação e a contrafé se deram por meio de terceira pessoa, a filha da ré, não tendo havido a prévia certificação e identificação sob tratar da pessoa a ser citada. Então, quer dizer, eu tenho que citar a Maria. Mas aí, quando eu vejo, eu mandei a carta ali, falei com a Joana, que é filha dela. Não cumpriu a finalidade. E 2, a entrega foi feita à pessoa que não sabe ler e escrever, de modo que, diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da contrafé, o citando analfabeto se equipara ao citando incapaz, aplicando-se a regra do artigo 2472, que veda a citação por meio eletrônico ou correio nessa hipótese. Em resumo, ele aqui ainda equiparou, dizendo que o analfabeto é alguém incapaz de receber a citação e, por isso, a citação não poderia ser eletrônica nem por correio. Teria que ser por oficial. Se você quer mais detalhes disso, tem uma aula aqui no canal que fala, né, várias aulas de citação, e lá eu conto quando que pode citar por correio e por eletrônico e quando que não pode. Uma das hipóteses é a citação da pessoa incapaz, tá? Em resumo, professor, pode citar por WhatsApp? A princípio, não. Agora, se você consegue comprovar que houve a efetiva cientificação, tá? Ou seja, que a pessoa sabia da citação, sabia das consequências, ela é válida. Por quê? Porque a forma não vai prevalecer sobre o conteúdo. O importante é entender a finalidade da citação foi atingida. Se foi, a citação é válida. Se não foi, não será. Então, nesse caso que o STJ julgou, a citação por WhatsApp não foi válida. E não foi por quê? Porque não cumpriu a finalidade da lei. Beleza? É isso então. Me conta aqui embaixo se você gostou. E eu vou te pedir uma coisa, uma gentileza, de amigo mesmo, assim. Deixa o teu joinha, compartilha esse conteúdo. Vamos fazer crescer esse canal. Quem sabe a gente chega até o final do ano em 20 mil inscritos. Já pensou que legal? Você fazer parte dessa comunidade onde eu só estou espalhando aqui o conhecimento que eu tenho, tentando ser o mais didático possível. E me conte, foi legal ler o acórdão comigo? Deu para entender bem a ementa aqui? Ficou alguma dúvida? Me conta aqui embaixo. Um grande abraço, bons estudos e até mais.